Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero fazer o convite de 290. São 290 dias que a gente está lendo, né? Estamos quase, aí falta pouco para chegar nos 300 dias. E nós vamos ler o capítulo 20, então já está quase na metade do livro de Jeremias. E no dia 289, nós lemos o livro de 1 Timóteo. E foi muito boa a leitura, com muito bons ensinamentos. E se você perdeu, você fica aqui até o final e vai aparecer um card na tela e você consegue voltar lá, né, e visualizar, assistir o livro de 1 Timóteo. Então, no livro de Jeremias, são acho que 52 capítulos, se eu não me engano, nós vamos ler intercalado esse livro, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Então, nós lemos já 1 Timóteo. E hoje a gente vai então, deixa eu ver aqui a leitura, ela é curta, eu acho. Ela é curtinha. Deixa eu só certificar aqui. É capítulo 20, 21. Capítulo 20, 21 e 22. Acompanha comigo então, capítulo 20 de Jeremias. Passur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu o que Jeremias profetizava. Então a gente está vendo aqui, né, um profeta, né, que é o Jeremias, e esse filho de Imer, que chama Passur, que era um encarregado dentro do sacerdócio, né, ele estava ouvindo então a profecia, né, o que Jeremias profetizava. Versículo 2, ele mandou prender o profeta Jeremias, olha, e ordenou que o açoitasse e pusesse no tronco junto à porta de Benjamim no templo do Senhor, né? A gente já tinha ouvido na leitura que eles tramavam, né, para que Jeremias não profetizasse mais para eles. Então aqui a gente vê que esse encarregado do sacerdócio, ou seja, olha como está corrompido, né? Aqueles que deveriam, né, apoiar o Senhor, até eles mesmos estavam se corrompendo, querendo então prender ele num tronco, né? Versículo 3, no dia seguinte, Passur soltou e Jeremias disse, Passur, o Senhor mandou seu nome, o Senhor mudou o seu nome, de agora em diante você será chamado de homem que vive em terror. Versículo 4, pois assim diz o Senhor, enviarei terror sobre você e sobre todos seus amigos, e você verá, quando forem mortos pelas espadas do inimigo. Entregarei o povo de Judá, o rei da Babilônia, e ele os levará preso para a Babilônia, e os atravessará com a espada, e entregarei Jerusalém nas mãos dos seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, e as pedras preciosas, o ouro e a prata e de seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Passur, e toda a sua casa serão levados para o exílio na Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados. Você e todos seus amigos, a quem você profetizou mentira, né? Então, Deus vai punir, né, esse encarregado, né, do sacerdócio, não só levando ele exilado para a Babilônia, como também vai morrer, né? Deus sempre está cuidando, né, do seu povo, cuidando da palavra dele, né, que está sendo proferida. Versículo 7, a queixa de Jeremias. Aí fala, Senhor, tu me constrangestes, e eu me deixei constranger. És mais forte do que eu e prevaleces. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim. Pois sempre que abro a boca,
é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas, mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Ouvi muitos boatos ao meu respeito, me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado, como poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão e não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida, né? Olha que interessante, né? Muitas vezes, talvez você sinta assim, né? Mas vamos continuar aqui até o versículo 18 e a gente faz um comentário desse bloco. O Senhor dos Exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois ele salva o pobre necessitado da mão dos opressores. E, no entanto, amaldiçoou o dia em que nasci. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse a meu pai: tenho boas notícias, alegra-se, seu filho nasceu. Que ele seja destruído como as cidades antigas, que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem me dera eu tivesse morrido no ventre de minha mãe, seu corpo tivesse sido minha sepultura, porque eu nasci. Toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Na verdade, irmãos, você que está aqui, né, acompanhando a leitura, o que acontece, né? Um profeta de Deus, né, nessa época, né, não só Jeremias, como todos os profetas, a maioria dos profetas, você vai ver eles falando, né, através de Deus, uma pregação de arrependimento. A verdade, a Bíblia quase como um todo, né, a gente que está na 290 dias de leitura, né, sempre Deus está falando, olha, eu vou fazer justiça. Se vocês não se arrependerem, eu vou fazer a justiça. Então, o povo se volta, né, se esquece de Deus, eles acabam sendo pagãos ou idólatras, né, esquecem de Deus, de tudo que eles fizeram até para os seus antepassados, e Deus vai se vingar então. Na verdade, Deus primeiro manda o profeta para falar para o povo se arrepender, mas mesmo assim o povo, né, se nega inúmeras vezes. Aqueles que se arrependem, Deus volta também atrás, né? Deus, ele dá essa condição. Só que esses profetas, muitas vezes, eles passam por momentos de muita dificuldade, né? Vamos se colocar no lugar, né? Até mesmo nós, quando nós nos colocamos diante das pessoas para falar das coisas de Deus, né? Muitas vezes a gente não é um bom exemplo a dar, a gente dá maus exemplos, né? A gente está falando somente da palavra de Deus para também a gente buscar Deus, porque as pessoas olham, apontam o dedo para a gente como se a gente tivesse que ser perfeito. Na verdade, nós também estamos buscando, né, a santidade e a perfeição em Deus e nos melhorando e nos transformando, né, dia a dia, como Paulo, né, prega. O fato é que quando você se coloca nessa posição, como leu, as pessoas zombam de você, né? As pessoas querem te afastar, as pessoas não querem ficar perto. Geralmente eu converso com pessoas que são pessoas dedicadas, né? A sua vida é dedicada ao sacerdócio, né? Ao ministério da palavra, a pregar, enfim. Quantas pessoas não passam por zombaria? E muitas vezes são solitários
e também quando não são ameaçados, né? Como aqui Jeremias está falando. E Jeremias está clamando, né, ao Senhor. Fala, Senhor, né, olha o que eu estou passando aqui, né? Ele queixa, né, isso. E é realmente muito difícil. Mas Deus está, né, com essas pessoas, né? Deus está com Jeremias. Deus está com você. Jesus, né, ele falou, vai, fale, né, pregue, porque de fato a palavra do Senhor só chegou até você ou até mim porque pessoas chegaram, né, ao Espírito Santo, usou pessoas para a palavra chegar até a gente. Então, que você possa ser como, né, obediente, como Jesus nos ensinou, né, como na última leitura, né, leitura anterior, a instrução de Paulo para Timóteo, para que Timóteo, né, pudesse ir e falasse para a igreja, né, pregasse. Então, Timóteo estava sendo instruído por Paulo, como Jeremias está sendo instruído por Deus. Versículo, quer dizer, capítulo 21, Judá não escapará da Babilônia, né? E não esquece, né? A gente tem a Babilônia, a Síria, os assírios, né? E até chegar a Roma, né? Todos esses grandes imperadores que quiseram dominar o mundo, o povo de Deus, né? Deus permitiu ao povo passar por isso. E aí, capítulo 21, boa noite, Pai. Paz de Deus para você também, Shalom. Capítulo 21 diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando o rei Zedequias enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maceias, para falarem com o profeta. Suplicaram a Jeremias: Consulte o Senhor por nós e peça-nos que nos ajude. Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos, como no passado, e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos. Jeremias respondeu: Voltem ao rei Zedequias e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tornarei inúteis suas armas contra o rei da Babilônia. E os babilônios que os atacaram do lado de fora e seus muros. Trarei seus inimigos para dentro desta cidade, eu mesmo lutarei contra vocês com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furioso, né? Enviarei sobre esta cidade uma peste terrível, e tantas pessoas como os animais morrerão. Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei o rei Zedequias e seus servos e todos os habitantes dessa cidade que sobreviverem à doença, à guerra, à fome e a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E os seus outros inimigos, Nabucodonosor os matará sem misericórdia e nem piedade nem compaixão. Diga a todo o povo: assim diz o Senhor, escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem, se renderem aos babilônios viverão. Sua recompensa será a vida. Olha, pois decidi trazer calamidade e não o bem sobre esta cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia, e a ele queimará do alto a baixo. Né? Então, a gente sabe realmente que Nabucodonosor, né, vai assumir o poder, né, e infelizmente, né, tudo por conta da desobediência do povo. Né? O povo não ouviu, não se arrependeu. Mesmo o povo pedindo, né, para agora Jeremias interceder, né, a Deus, né, pelo povo. E aí, versículo 11 até o versículo 14, a gente vai encerrar o capítulo 21 e vai falar sobre o julgamento
dos reis de Judá. Digam à família real de Judá: ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor à dinastia de Davi: a cada manhã façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados e livrem-nos dos seus opressores. Do ao contrário, minha ira arderá como fogo, que ninguém é capaz de apagar. Por causa de todos os seus pecados, eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz: estamos seguros aqui, ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo os castigarei por tudo que fizeram, diz o Senhor. Acenderei um fogo em seus bosques e ele queimará tudo ao redor. Né? Então, o julgamento dos reis de Judá não tem, né? Deus vai fazer então a justiça sobre isso. Capítulo 22, né? A gente vai ler então o capítulo 20, 21 e 22. A gente tem um capítulo um pouco mais extenso e a gente encerra então com a leitura de hoje. A mensagem para os reis de Judá. O Senhor me disse: vá e fale diretamente com o rei de Judá. Diga-lhe: ouça essa mensagem do Senhor, ó rei de Judá, sentado no trono de Davi. Que os seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor: sejam imparciais e justos. Ajude os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Abandone suas maldades, não maltrate os estrangeiros, e nem os órfãos, e nem as viúvas, e parem de matar inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. O rei passará pelas portas do palácio em carruagens e cavalos, acompanhado de seus servos e súditos. Mas se vocês não derem ouvidos a esta advertência, juro por meu próprio nome, diz o Senhor, e que este palácio se tornará um monte de escombros. Né? Sempre há um remanescente de Deus, né? Desde Noé, né? Noé é o remanescente de Deus, e assim vai, né? Desde a instituição também, né, da igreja por Jesus Cristo, né, através de Pedro, lá em Atos capítulo 2, né, até os dias de hoje. A mensagem a respeito do palácio, versículo 6, até o versículo 9, desculpa. Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá: eu o amo tanto quanto fértil florestas de Gileade, os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto, e ninguém habitará dentro de seus muros. Chamarei os demolidores, que trarão consigo suas ferramentas, arrancarão suas belas vigas de cedro e lançarão no fogo. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas dessa cidade e dirão umas às outras: por que o Senhor destruiu esta grande cidade? A resposta será: porque eles quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorar e servir outros deuses, né? Então, foi por conta disso. A mensagem a respeito de Joacás, né? Versículo 10 em diante. Não chore pelo rei morto e nem lamente pela sua perda. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará e nem verá a sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Joacás, que sucedeu seu pai, o rei Josias, e foi levado para o exílio. Ele jamais voltará, morrerá exilado numa terra distante, e nunca mais verá sua terra natal. A mensagem, né, a respeito de Joaquim. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica o seu palácio em forma desonesta, constrói suas paredes com injustiça, pois obriga a gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz: construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vivido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei, né? A aparência. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas nem tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso, tudo deu certo para ele, fez justiça ao pobre, ao necessitado e os ajudou.
e tudo lhe ocorreu bem. Isso não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para a cobiça e desonestidade, derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. O povo não lamentará por ele e nem clamará: que tristeza, meu irmão, que tristeza, minha irmã. Seus súditos não lamentarão por ele e nem clamarão: que tristeza, nosso Senhor morreu. Que tristeza, sua majestade se foi. Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chore por seus aliados no Líbano. Grite por eles em Baçã. Procure-os na região a oeste do rio. Veja fora todos os destruídos. Eu o adverti, quando você era próspero, mas você respondeu: recuso-me a ouvir. Sempre foi assim desde a juventude e nunca me obedece. Agora, o vento levará para longe seus aliados. Todos os seus amigos serão levados para o exílio. Então, certamente verá a sua perversidade e ficará envergonhado. Que você morra num lindo palácio, todo revestido de madeira de cedro de Líbano. Logo gemerá, com pontadas de angústia, com dores da mulher, como dores, né, de mulher em trabalho de parto. Então, a aparência, né, que tudo ele construiu, ele vai, né, esse próprio rei, né, o Joaquim, ele vai sofrer lá dentro com a sua própria, né, o seu próprio palácio e tudo, né, por conta realmente de ter adorado outros deuses, né. Continuando, né, para a gente encerrar, a gente vai ler agora o versículo 24 até o versículo 30, e a gente encerra a nossa leitura do capítulo 20 com a mensagem para Joaquim. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu abandonarei Joaquim, filho de Jeoaquim, né? Então, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. São outros, né? Não a gente viu a mensagem sobre Jeoaquim e agora é Joaquim, né? Não tem o EO, né? Então, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu abandonarei Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Mesmo que você fosse o anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei àqueles que procuram matá-lo, àqueles que tanto temem, o rei Nabucodonosor da Babilônia e o exército babilônio. Expulsarei você e sua mãe dessa terra. Vocês morrerão em nação estrangeira, e não em sua terra natal. Jamais voltarão à terra pela qual anseiam. Porque esse homem, Joaquim, é como um vaso quebrado jogado fora. Porque ele e seus filhos serão exilados em terra estrangeira? A terra, ó terra, terra de Judá. Ouça esta mensagem do Senhor, assim diz o Senhor. Registre em Joaquim como um homem sem filhos. Ele não terá êxito, pois não terá filhos que sucedem no trono de Davi para reinar em Judá. E a gente assim encerra, né, a leitura do capítulo de hoje. A gente encerra, né, no capítulo 22, a leitura de hoje, leitura 290. A gente então vai seguir, se Deus permitir, né, com o profeta Jeremias. E eu quero então convidar você que ficou aqui comigo, né, acompanhando, e também que vai, né, fazer a leitura em outro momento, a orar juntamente comigo, uma breve oração, para a gente poder concluir, né, essa leitura. Se Deus assim permitir, amanhã estaremos aqui na parte da manhã para lermos, dando continuidade ao livro de Jeremias, e com um intervalo de 2 Timóteo que nós vamos ler nesse livro. Então, oremos a Deus. Pai querido, maravilhoso Deus, grandioso és o Senhor, Criador de todas as coisas. Como é bom poder estar aqui, Pai,
separando um tempo de qualidade para poder ler as suas escrituras. Ouvir, Pai, a sua palavra diante do profeta Jeremias, ao povo de Judá. Nós vemos, infelizmente, Pai, que esse povo foi infiel ao Senhor. Virou as costas para o Senhor, adorou outros ídolos, outros deuses, ao invés do Senhor. Esqueceram de tudo que o Senhor fez aos antepassados deles. E, Pai, nos colocamos diante dessa situação nos dias de hoje, que às vezes, Pai, ou inúmeras vezes, nós acabamos também priorizando outras coisas ao invés do Senhor. Por isso, nos perdoe, Pai, que a Tua misericórdia possa estender sobre as nossas vidas e que nós possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Como o Senhor nos instrui, colocar o reino do Senhor, buscar o reino do Senhor, buscar a Tua vontade em primeiro lugar. Nós estamos vendo a Tua vontade através das leituras sagradas. Nós queremos andar junto com o Senhor. Nós não queremos nos afastar de Ti. E por mais que doa, os nossos desejos, as nossas vontades, arranque de nós, tira de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Sabemos que inúmeras vezes nós iremos passar por aflições, como disse Jesus. E por isso nós pedimos o bom ânimo que vem do Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito, que o Senhor nos dê esse ânimo de poder viver nesse mundo tão corrupto, tão vazio, Pai, e que nós possamos nos apegar juntamente aos irmãos, ajudando uns aos outros, Pai, para que nós possamos viver a eternidade aqui na terra, como nós iremos um dia viver com o Senhor no céu. Obrigado porque nós temos testemunhas de pessoas que passaram aqui na terra e que estavam ao nosso lado, que foram fiéis até a morte. Sentimos falta muitas vezes dessas pessoas, que foram grandes exemplos em nossas vidas, Pai. Por isso, nós queremos continuar firmes, perseverantes na Tua palavra, fazendo as boas obras que o Senhor nos ensinou a ser feito, para que nós acumulemos tesouros no céu. Nos ajude, Senhor, com essa bondade que vem do alto, Pai. Nós não somos capazes. Muitas vezes nós falhamos e inúmeras vezes. Por isso pedimos a Tua bênção, Pai, em nossas vidas. Senhor, ajude a todas as pessoas que aqui passam, escutem a Tua palavra, que Tua palavra ela é poderosa para poder nos transformar a sermos Seus filhos, filhos em imagem e semelhança que o Senhor nos criou. Obrigado porque temos Jesus Cristo como o maior exemplo para nós podermos enxergar, ver e querer andar juntamente com Cristo que está à sua destra. Obrigado porque a Tua palavra está em nossa língua. Nós conseguimos ler, nós conseguimos, com a ajuda do Senhor, a compreender, com a ajuda do Senhor, a conhecer o Senhor mais e mais. Que nós possamos saber que o Senhor nos carrega inúmeras vezes no colo, Pai. Oh, Pai querido, como é bom saber que o Senhor nos ajuda. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E nós pedimos que o Senhor nos dê uma noite de sono abençoada, que nós possamos descansar a nossa cabeça no travesseiro, que nós possamos confiar no Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem cuidado dos seus filhos. Que possamos descansar em paz, Pai, porque o Senhor tem realmente zelado pelos seus. No nome santo do Teu Filho Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Bom, obrigado mais uma vez por você estar aqui incentivando, a leitura de hoje. Você que passou aqui ao vivo ou que também vai ler, e vai acompanhar isso em outro momento. Você que ficou aqui até o final, esse vídeo vai ter 2 cards, Um te leva à leitura de 1 Timóteo e o outro leva para a playlist desses 290 dias. No meio aqui desse vídeo vai ter uma imagem minha redonda. Você pode clicar se você quiser e se inscrever nesse canal, de forma gratuita. Aí vai ter um sininho
do lado. Você pode clicar e acionar, né, o sininho com todas. E aí toda vez que nós subirmos um vídeo, você é notificado, né? Bom, que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de sono maravilhosa, né? Você que ficou aqui ao vivo e você que viu aí em um outro momento também, que você tenha um momento, né, do dia, que eu não sei qual hora que você está assistindo, abençoado por Deus, né? Bênçãos de Deus te aproxima dele, maldição nos afasta dele. Nos vemos então, se Deus permitir, no próximo dia 291 da leitura. Nos vemos, tchau, tchau.